Ainda que o presidente Alessandro Barcelos e o vice de futebol José Olavo Bisol venham aos microfones negar um desmanche no time do Internacional, as informações de bastidores apontam o contrário. Agora, além de Ener Valencia, de Alário, de Wesley, Vitão, existe também a possibilidade de Thiago Maia e de Wanderson deixarem o Beira-Rio. O que se fala no zum do bastidor, das pessoas que têm trânsito no vestiário colorado, é de que o Inter leva jogadores para o mercado, mas também trará. E enquanto isso, o torcedor colorado aguarda para saber o que vai ser do 2025 do Inter. Vamos falar sobre vários bastidores? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Inter. Ali no Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba o trabalho. Sem esquecer também de compartilhar nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas redes sociais, e aí me marca, inclusive, né? Pra gente trocar uma ideia e entender um pouquinho mais do nosso Colorado. KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e ela tá te esperando para tu fazer parte da nossa galera. Seja aqui no QR Code que tá na tela ou então no comentário que tá fixado. KTO.com, cada jogo é único. Bom, primeiro de tudo é o seguinte, tá? Ontem falei sobre o Jorge Andrade saindo da categoria de base, né? O diretor executivo, o Inter agora na iminência de jogar uma Copa São Paulo, né? Vai sem executivo para lá. E claro, a gente pode até pensar assim, pô, mas o executivo não é importante nesse momento, Ernest. É sim, porque também na Copa São Paulo existem prospecções, existem conversas, existem negócios a serem feitos agora para continuidade, né? Não só do ano da base, mas também até de usar daqui a pouco garotos do profissional. A gente tem inúmeros casos, né, de jogadores que jogaram a Copa São Paulo, de meninos que acabaram entrando no grupo profissional do Inter e depois seguiram uma carreira exitosa. O Inter ainda não sabe quem vai ser o seu diretor executivo das categorias de base. O Inter agora vai em cima do mercado, vai em cima de entrevistas, vai conversar sobre uma série de pessoas. Eu não sei se a gente pode pegar e apontar agora essa passagem do Jorge Andrade como algo que deixa um legado. A gente talvez só saiba disso mais alguns meses para frente, tá? Tipo o Gustavo Grossi, já falei por aqui, né? Que ele organiza a categoria de base com as idades dos meninos, algumas outras prospecções e tudo mais. Daqui a pouco lá na frente a gente vai ver o trabalho do Jorge Andrade. Tem outro bastidor também sobre o Lucas Alário. O Lucas Alário, ele tá para ir para o Nacional do Uruguai. O Inter rescindiria o contrato com ele, tá tudo bem, ok? Até aí, tudo bem. Só que a questão é que o Nacional tá muito impressionado com os valores do que o Alário recebe hoje no Internacional. E ele não consegue chegar no que o Inter paga para ele. Tentou fazer com que o Inter pagasse parte do salário, o Inter já disse que não, num empréstimo, em vez de rescisão, né, o Inter emprestaria, pagaria uma parte do salário, o Inter já disse que não vai fazer de forma nenhuma, e a partir disso, como o Nacional quer dar uma baixada no salário, o staff do Alário já está buscando outros clubes, seja na América, seja na Europa, seja na MLS, seja no mundo árabe. O Al Ain, se eu não me engano, né, estava também interessado na última janela neste jogador. Então, vale a gente pegar e ficar de olho no futuro do Lucas Alário. Mas o objetivo principal desse conteúdo aqui é a gente falar do Wanderson e falar do Thiago Maia. Primeiro de tudo, tá? O Wanderson. O Wanderson, ele tem o interesse do Vasco. O Vasco já conversou com o staff do atleta, já quis saber qual é o futuro dele no Internacional e também o que aconteceria se o Inter chegasse, se ele chegasse no Inter lá, eu quero fazer uma proposta por esse jogador. O Inter toparia vender? E aí o Inter no primeiro momento diz que não, porque é uma reserva importante para o Wesley e o Roger gosta muito do Wanderson. Só que daí é o seguinte, com a possibilidade do Wesley ficar, o Wanderson poderia ir fazer um caixa, ou seja, seria um reserva
indo, botando um dinheiro no clube, e o Inter teria que trazer um reserva para o Wanderson e não um titular. Ou um jogador, claro, né, que fizesse agora também a sombra para o Wesley, tá? O Wanderson também teve sondagens da Rússia. E aí a gente cita o Lokomotiv Moscou, CSKA, o Zenit, porque ele já jogou lá. Só que aí entra na mesma questão do Wesley, né? De ir para lá e daqui a pouco ganhar um dinheiro, mas ao mesmo tempo sair, né, do cenário mundial, ou fazer com que agora a sua carreira meio que dê uma derrocada. Porque eles não jogam campeonatos internacionais, estão jogando só a Copa da Rússia por conta da guerra com a Ucrânia. Então seria bem complicado pro Wanderson, na carreira do Wanderson, se transferir para lá. Então, assim, se o Inter daqui a pouco receber uma proposta interessante pelo Vasco, ou do Vasco, ou se daqui a pouco uma troca, ou fazer alguma negociação envolvendo atletas, né, ou algum percentual de outros atletas com possibilidades importantes aí no mercado, o Inter até faria. Mas, neste momento, me parece muito claro que o Wanderson fica no Beira-Rio, em cima do que eu converso com as pessoas. Vale lembrar, né, é um reserva que tem um alto salário. Então também entra naquela questão do Lucas Alário, né? O custo-benefício não é dos maiores. Ou a gente pode pegar e olhar em cima até do Ener Valencia também, que se for reserva ganhando 1,5 milhão, também é algo que a gente titubeia para pensar, o que eu faço com ele para o ano que vem? Só que o Thiago Maia é uma questão interessante, tá? Porque é o seguinte, a informação inicial é do Thiago Fernandes, tá? Lá do goal.com. E é uma informação de que o Inter e o Santos vão negociar o Thiago Maia. Mas aí tem alguns pontos, tá? Lá em Santos, todo mundo fala como um negócio concretizado. Aqui em Porto Alegre, os dirigentes ou as pessoas que podem dar, né, a moral, o aval, não, ele está indo mesmo, todo mundo dá para trás e não sei de nada. Isso aí não é verdade. Tá? Só que a gente vai conversando com uma fonte aqui, uma fonte lá, e no final das contas a gente bate martelo de que sim, tem negócio. O que o Inter faria? O Inter repassaria o Thiago Maia para o Santos entraria em contato com o Flamengo, isso já foi feito inclusive, e abraçaria a dívida que o Inter tem com o Clube Carioca, na casa dos 4 milhões de euros. Vale lembrar, né, que o Inter fez em 10 prestações isso de 400 mil, o Thiago Maia. Então, o Santos pegaria essa dívida no total e tá tudo lindo. O Inter não recebe dinheiro, mas deixa de pagar o Flamengo. Querendo ou não, se a gente for olhar, grosso modo, o Thiago Maia veio, jogou aqui uma temporada de graça, entre aspas, né? Só pagou o salário, o Inter, e na negociação agora o Santos se acerta com o Flamengo. Por que está todo mundo negando aqui? Tá? Porque o Thiago Maia está de férias e não responde às ligações. E isso é interessante, tá? Porque até eu não sei se é verdade, tá? Eu não cheguei a olhar os stories do Thiago Maia, porque para mim isso não faz muita diferença. Mas ele teria posto um story dizendo, pô, que saco, né, cara? Nas minhas férias esses telefones de São Paulo não param de tocar. Acho que é uma brincadeira na internet. Realmente, eu não vi, tá? Os stories. Eu tava falando com as pessoas com o trânsito no vestiário do Inter e também até com o trânsito no vestiário lá do Santos. O Santos que tem o Paulo Barax e o Alexandre Galo, né? Como diretores e pessoas fortes aí do futebol para tocar os negócios, então, do clube que voltou agora da Série B, né? Voltou da Série B. Até uma pessoa de dentro do Inter me disse que o Santos coloca a Copa do Brasil como uma prioridade agora para 2025, para retomar, né, o Campeonato Brasileiro, ou retomar o cenário nacional, melhor dizendo, tá, com um título de expressão, que é o título aí do torneio de mata-mata que a gente tem aí no Brasil já há muito tempo. Beleza? Cara, para a gente fechar, todas essas saídas, o que disseram é o seguinte, cara, o Inter está tentando ao máximo manter a linha, a espinha dorsal, o time titular, e vai tentar fazer vai fazer grana com jogadores que não vão fazer falta. Não no sentido assim de que eles são pessoas
jogadores à margem, mas jogadores que hoje a gente conseguiria suprir muito mais do que o Wesley, muito mais do que um Alan Patrick, muito mais do que um jogador que é essencial para a engrenagem. Então, por isso que daqui a pouco a gente está vendo aí o Alário, o Johan, agora o Wanderson. A gente tinha falado sobre o Rômulo também, né? Lembra alguns conteúdos atrás? Essas questões aí de jogadores que não são titulares cravados hoje, que podem vir a dar um dinheiro para o Internacional. Beleza? Se tu chegou até aqui, não te esquece, velho, que tem alguns dias ainda para tu te organizar para ir, ó, na beca, bonitaço, na noite de Réveillon. Então tu pode ir na Arcadame, em Gravataí, e aproveitar os descontos que tem lá na Arcadame agora de final de ano. Traje, roupa, bonitaço das melhores marcas. É a loja do homem moderno. Enzo Milano, Calvin Klein, Hangar 33, Lecoq. Cara, tem muita coisa bacana na Arcadame. Valeu? A gente vai se falando. O que tu acha? Tem que vender o Wanderson? Thiago Maia, esse negócio é bom? A gente deixa a dívida com o Flamengo toda para o Santos? Bota nos comentários e vamos trocar uma ideia aí ao longo de todo o dia. Valeu? Um forte abraço. Tchau.